Alagoas se prepara para lidar com a possibilidade do aparecimento de casos da varíola do macaco aqui no estado. Ainda não temos casos registrados no estado, mas os profissionais da saúde, do Hospital Elvio Alto, que é referência aí no tratamento de doenças exatamente infecto-contagiosas, eles passaram por um treinamento para lidar com a doença. Vamos ver na reportagem da Mônica Hermílio. Mesmo sem casos no estado, o Hospital Elvio Alto se prepara para ser referência no tratamento contra a varíola dos macacos aqui em Alagoas. O treinamento é preventivo e foi ministrado pelo médico infectologista Fernando Maia. Sempre que aparece alguma situação nova como essa, como foi quando o Covid há 2 anos, então a gente precisa reciclar esses conhecimentos para que a gente esteja já preparado para quando chegar os casos, que mais cedo ou mais tarde vão acabar chegando, né? Então, para nós, profissionais de saúde que estamos atendendo, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Então, a gente vai usar luva para examinar o paciente, vamos usar máscara, ou essa máscara cirúrgica, ou aquela máscara N95, aquela mais grossa, porque essa doença tem transmissão respiratória, mas tem que ser um contato muito próximo, porque ela é transmitida pelas gotículas de saliva, que são um pouco maiores do que o aerossol. Então, nesse contato mais próximo, tem que ser usado máscara também. A doença foi declarada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como uma emergência de saúde global. Na prática, o estado de emergência obriga agências sanitárias pelo mundo a aumentar medidas preventivas. Nenhum caso foi registrado aqui no estado, mas no estado vizinho, Pernambuco, já foram registrados 3 casos da varíola dos macacos. No Brasil, o número já chega a 978. Muita gente ainda desconhece as causas e os sintomas desta doença. A transmissão se dá tocando na pessoa ou em contato mais íntimo, um abraço ou relação sexual. Doutor, e quais são os sintomas dessa varíola? Ela começa geralmente com febre. Essa febre costuma durar 2, 3 dias. Ocorre também infartamento ganglionar, principalmente aqui no pescoço, são os linfonodos ou ínguas, como se chama popularmente, né? Ficam bem aumentados. E mais ou menos no 3º dia de doença, a febre cessa e começam a aparecer então as lesões de pele, que são como se fossem bolhas de água, muito parecida com a catapora, a varicela, só que elas são um pouquinho maiores. E os casos que têm aparecido mostram que elas se concentram mais nas mãos, nos pés e na região genital. Isso é o que a gente tem visto mais frequentemente nesses casos. E esse quadro costuma durar até 3 semanas de evolução, aproximadamente. Como será o tratamento? Como já está sendo feito o tratamento dessa doença? O tratamento, a primeira coisa mais importante é isolar os pacientes. Então, na hora que diagnosticou, mesmo antes da confirmação, a gente pede que o paciente fique em isolamento. A grande maioria dos casos são casos leves, então o paciente vai poder ficar tranquilamente em casa em isolamento domiciliar. Os casos mais severos, talvez a gente precise internar. Até aqui, pelo menos até o dia de hoje, na Europa, nos Estados Unidos e aqui na América do Sul, onde foram relatados os casos, não houve nenhuma morte por essa doença, nem houve nenhum caso grave. Houve algumas internações para controle da dor, que às vezes tem situações, dependendo do local do corpo que a doença ataca, pode causar muita dor local. Então, as internações ocorreram para controle da dor, não por gravidade da doença. E existem drogas que já estão sendo testadas contra esse vírus e que poderão ser usadas em casos graves, caso venha a acometer, por exemplo, um paciente com a imunidade muito baixa ou um transplantado, por exemplo, que aí esse pode fazer forma grave. Então, existem medicamentos para esse grupo de pessoas. A maioria das pessoas que vai fazer forma leve não precisa de tratamento específico. É isolamento, remédio para dor, remédio para febre, se for o caso, e só. Atualmente, só há outras 2 emergências de saúde deste tipo: a pandemia do coronavírus e o esforço contínuo para erradicar a poliomielite. Pois é, muita atenção. É claro que cada doença tem a sua peculiaridade, essa especificamente, a gente não pode comparar com a Covid, apesar de ter esse alerta mundial, mas ela não vai ter uma gravidade incomparável à Covid, inclusive com tantas pessoas contaminadas. E como geralmente a contaminação é pelo toque, então assim, proximidade, toque, então se alguém está doente ou com algum tipo desse sintoma, o ideal é o isolamento, mas normalmente essa pessoa se trata em casa. Então, muita atenção. Já tem casos registrados em Pernambuco, Claro, pela proximidade pode ser que chegue aqui em breve, mas o estado já tem esses protocolos aí de atendimento e o hospital referência para tratamento de casos mais graves é o Hospital Elvio Alto, que fica na região
do trapiche. Atenção aos sintomas, hein?